Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo, mas eu tenho uma palavra para compartilhar com você nessa tarde sobre Agar e Sara. Então, veja bem, meus irmãos, pega uma caneta, pega um papel aí e vamos ao texto. No final, eu vou dar um recado importante para você em nome de Jesus. Gênesis capítulo 17, versículo 17 nos diz assim: Então caiu Abrão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara com a idade de 90 anos? Essa foi a pergunta. Eu só vou parar aí. Veja bem, muitas pessoas pensam em desistir. Quantas vezes ou quantas pessoas você e eu conhecemos que um dia, em algum momento da sua vida, seja sua vida conjugal, sua vida profissional, ministerial, já pensaram em desistir? Já passou isso pela sua cabeça? Na minha já. Confesso para vocês que não foram poucas, foram várias vezes, né? E uma das histórias que vai falar com vocês no dia de hoje, e principalmente talvez você, mulher, você que é mãe, você que é esposa, né? É a história de Sara e também a história de Agar. Vejamos o que nos diz aqui neste pequeno relato que eu preparei aqui nesse dia de hoje para você. Tá? A lição que nós começamos, primeiro, foi a esterilidade de Sara. Sara era uma mulher estéril, né? Mas ainda assim, Deus escolheu Sara. No capítulo 11, no versículo 30 de Gênesis, conta essa história, conta esse relato sobre a vida estéril. Ela não podia ter filhos. E uma mulher que não podia ter filhos naquela época era uma vergonha tanto para a sociedade quanto para a sua família, né? Então ela tinha esse problema, mas antes mesmo da promessa, Sara já era parte do plano de Deus. Deus escolheu Sara porque ele tinha um plano, um projeto, um propósito na vida de Sara, né? Deus escolheu ela porque ela era perfeita, pelo contrário, mas porque ele tinha um propósito. Então, quando Deus escolhe alguém, quando Deus escolheu você, quando Deus escolheu a mim, é porque ele tinha em sua mente um propósito nas nossas vidas. Senão não teria sido escolhido, né? Então vamos ver o que aconteceu, né? Mesmo com limitações, mesmo com todas as nossas limitações que nós apresentamos no dia a dia, Deus nos escolheu. Muitas vezes você pode ter, pode ser menos esclarecido em um determinado tipo de trabalho, ter menos talento, mas independente da sua condição ou da sua posição, Deus te escolheu. Amém? Então preste atenção nisso aqui. Uma outra coisa que Sara fez, ela tentou dar um jeitinho brasileiro. Ela tentou ajudar a Deus. E o que ela fez? Olha o estrago moral e principalmente espiritual que ela fez na vida de Abraão. Quando ela entregou a sua escrava Agar para que Abraão então suscitasse descendência através de Agar. Mas o projeto de Deus não era Agar, o projeto de Deus era Sara, né? Quando tentamos ajudar Deus, escolhemos as consequências, como eu falei aqui, espiritual e principalmente moral. Sara não tinha nada que tentar ajudar a Deus. Sara não tinha nada que tentar dar um jeitinho para que Deus cumprisse a promessa dele na vida dela e de Abraão. Ela tinha que ter ficado na dela, tranquilo, sossegado, esperando a promessa. Então vejam bem, ela riu da promessa, é o que nós vimos aqui, né? Tanto ela, olha aqui versículo 7. Então Abraão caiu o seu rosto sobre o seu rosto e riu-se no seu coração. Um homem de 100 anos. Gente, a gente sabe que uma pessoa de 100 anos já realmente é uma pessoa já de idade, né? Mas Sara foi além, ela riu, ela duvidou, mas mesmo assim, Deus cumpriu com a promessa na vida dela.
Deus não se ofende com as nossas fraquezas. Ele responde com a sua fidelidade. Então, apesar de Sara ter pisado na bola com o Senhor, ter tentado dar um jeito, aquele jeitinho, Deus cumpriu com a sua fidelidade. Deus foi além. Um ano depois que os anjos apareceram ali para Abraão e Sara naquela tenda, um ano depois ela estava lá, embalando Isaac dos seus braços. Sara viu Agar engravidar fácil daquilo que ela mais queria. Imagina a frustração de Sara. Imagina a ferida que foi aberta profundamente no seu coração. Imagina ela arrancando os cabelos, reclamando. Por quê? Porque tudo que ela queria era engravidar. Tudo que ela mais desejava naquele momento era dar um filho a Abraão. E de repente Abraão está lá com a sua escrava, né, com Agar, e Agar está embalando Ismael em seus braços. Como foi frustrante isso na vida de Sara. Como foi difícil ela engolir aquilo. Mas foi uma coisa que ela mesma provocou. Ela mesma entregou a escrava ao seu marido. Fala, toma, suscita aí a descendência. Ela tentou dar um jeitinho, vamos dizer assim, entre aspas, brasileiro, tentando ajudar Deus. Todas as vezes que nós fazemos isso, tentamos ajudar a Deus. Aprendam isso. Isso já aconteceu comigo. A gente sempre acaba se frustrando. Sempre acaba se decepcionando. Quando parece que todo mundo prospera, menos você, Deus ainda está trabalhando nos bastidores. Deus ainda está promovendo, Deus ainda está fazendo. E muitas vezes nós, principalmente nós brasileiros, nós somos ansiosos. Nós queremos para ontem, nós queremos o agora, o já. E quando fazemos isso, meus irmãos, acabamos metendo as mãos pelos pés e nos frustrando. Quantas vezes eu já fiz isso na minha vida? Quantas vezes você talvez já fez isso? Quantas vezes você se decepcionou porque você confiou em alguém que lhe fez promessas e você não soube esperar as promessas serem cumpridas na sua vida? Ou muitas vezes, quantas vezes você se decepcionou com Deus? Alguém em algum momento falou, olha, Deus está mandando eu dizer isso para você e você não soube esperar o cumprimento da promessa. E acabou frustrado, acabou jogando a culpa em Deus, muitas vezes saindo da igreja, muitas vezes virando o rosto para algum irmão, muitas vezes não cumprimentando o irmão. Mas acredite, irmãos, o problema não está na igreja, o problema não está em Deus, o problema não está no irmão, o problema está em você, que não soube esperar o cumprimento da promessa na sua vida. Se precipitou como Sara fez. O mesmo Deus que ouviu o choro de Sara, aqui no capítulo 17 fala isso, transformou sua dor em riso. Imaginem vocês a alegria de Sara, quando Deus cumpriu a promessa na vida dela, quando ela já estava com 90 anos. A promessa foi feita quando ela estava com 65. Foi se cumprir aos 90, ou seja, 25 anos depois. Aos 90 anos estava lá Sara embalando Isaac em seus braços. Imagina 25 anos frustrada, 25 anos amargurada, 25 anos jogando a culpa sei lá em quem, 25 anos duvidando da promessa que Deus havia feito a ela e ao seu esposo Abraão. Enquanto que Agar estava lá tranquila, sossegada, linda, maravilhosa, cuidando de Ismael. No próximo vídeo que nós gravarmos aqui, eu vou falar sobre Agar. Tem uma palavra de Deus tremenda para você sobre Agar. Então, meu irmão, você ainda vai se alegrar ao ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Tenha calma, tenha paciência.
Eu sei que é difícil esperar. Eu sei que é difícil, principalmente para nós que somos ansiosos, principalmente para nós que temos problemas de, enfim, vários tipos de problema. Por quê? Porque nós queremos que as coisas se resolvam no nosso tempo. E o tempo de Deus é a eternidade, o nosso tempo é limitado. Então o nosso tempo tem um certo limite. Mas Deus não, Deus age, Deus vive na eternidade. Então para Ele, como diz lá no Salmos 91, se não me engano, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Saiba esperar a promessa de Deus na sua vida. Entenda esse processo. Se você não cumprir o processo, você não pode se deliciar no propósito. E o propósito de Deus é nos abençoar. Eu sempre tenho dito isso em minhas andanças, que o projeto de Deus, o propósito de Deus é nos abençoar. Nos abençoar como filho, como esposo, como esposa, como filho, como mãe, como pai, como profissional. Esse é o propósito de Deus. Esse é o projeto que Ele estabeleceu para nós. Então aprenda a esperar a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Não faça que nem Sara, quis dar um jeitinho para Deus, quis ajudar a Deus e teve que esperar 25 anos para se cumprir a promessa dele na vida dela. Só que Deus transformou a sua angústia, Deus transformou a sua tristeza em alegria, porque aos 90 anos ela deu à luz a Isaac. Meu irmão, essa pequena palavra que eu queria compartilhar com você nesse dia, que Deus te abençoe. Eu gostaria de te dar um recado, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá, dê seu like, deixe seu comentário, né? Diga de onde você está ouvindo, nos assistindo, e que Deus abençoe você em nome de Jesus. Pai Santo, queremos abençoar a pessoa que está assistindo esse vídeo neste dia. Em nome de Jesus, abençoa sua casa, sua família, o seu trabalho para a glória do seu nome. Amém. Um abraço, que Deus abençoe.